Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para fazer a segunda parte dos 15 fatos literários sobre mim. Foi muito bacana ter colocado aquela primeira parte aqui no ar. Eu recebi vários comentários naquele vídeo, eu fiquei muito contente com perguntas de vocês para eu continuar fazendo mais vídeos desse tipo, inclusive fazer os 50 fatos sobre mim, né, que é mais pessoal do que esses daqui. Esse aqui eu tô falando realmente de fatos literários, mas olha, muito obrigada a todo mundo que deixou comentário no outro vídeo. Primeiro fato literário de hoje sobre mim: eu amo sebos e livros de segunda mão. Bom, isso não é novidade para quem me acompanha aqui no canal. Eu, durante toda a minha vida, sempre consumi muita coisa de sebo, muito livro de sebo, enciclopédia de sebo, gibi de sebo, que mais? Revista de sebo. Eu sempre fui muito rata de sebo mesmo, essa que é a verdade. E não foi sempre que eu tive dinheiro para trazer vários livros do sebo. No começo eu trazia trazia 2 no máximo. A situação era muito mais dura do que é hoje. Hoje eu compro muito mais coisa. Aliás, eu vou fazer um vídeo só falando sobre compras de sebo, como que eu faço, onde eu vou colocar logo no ar, tá? Mas na realidade, eu poderia hoje me dar o luxo de comprar livros novos só. Só que eu não gosto. Essa que é a verdade. Não é que eu não gosto de comprar livro novo. Claro, todo mundo gosta. Só que eu prefiro garimpar, procurar aquela aventura de procurar livro em sebo. Outra coisa, gente, o livro de segunda mão é um livro reciclado. Essa ideia me agrada, tá? Me agrada muito reciclar livros. Tanto que quando eu leio um livro, normalmente eu passo ele adiante. Eu costumo não ficar com muitos livros lidos, só aqueles que realmente eu vou ler em casa. Tá? Segundo fato literário sobre mim. Esse aqui é curioso, esse aqui é bem curioso. Eu já trabalhei com tradução daqueles livros de banca, sabe? Júlia, Sabrina, Bianca, pois é. Lá no finalzinho da década de 90, quando eu tive a minha terceira filha, eu tive a oportunidade de trabalhar com tradução. Foi uma experiência muito interessante. E olha, eu cheguei a pegar algumas autoras que escreviam muito bem esses livros, viu? Elas conseguiam, dentro daquela sequência, que tinha que ser sempre mais ou menos a mesma sequência que o público já esperava, mas elas conseguiam fazer um trabalho incrível. Eu admirava muito algumas escritoras, algumas autoras naquela época, porque elas faziam, eu achava que elas faziam um milagre dentro daquela estrutura narrativa que era esperada, né? Foi um período bacana, mas é cansativo trabalhar com tradução, gente. Não é um negócio fácil, pra mim não deu certo. Não rolou muito tempo, não. Vamos lá, terceiro fato literário. Eu sempre tive o sonho de ser escritora, isso desde pequenininho. Eu acho que todo mundo que gosta de ler sonha um dia em ser escritor, né? Mas eu não sou boa escritora não, gente. Não sou. Eu considero até que eu escrevo relativamente bem. Se eu tiver que explicar alguma coisa, se eu tiver que contar alguma coisa, se eu tiver que me comunicar através de um texto, eu acho que eu consigo bem. Agora, criar uma história, eu acho que não sei. Nunca tentei muito também, pra falar a verdade, mas eu não acho. Minha praia acho que é mais ler hoje. 4. Eu me apaixonava facilmente por todos os professores de literatura que eu tinha. No cursinho, então, gente, pelo amor de Deus. Aqueles velhinhos de 80 anos, nossa, eu era apaixonada por eles. Podia ser bonito, feio, alto, magro, gordo, novo, não interessa. Era professor de literatura ou de história também. Os de história, coitados, estava sempre também na lista, viu? Quando eles começavam a falar sobre os livros, sobre os escritores e mostravam todo aquele conhecimento... meu Deus do céu! Eu tive um professor de história de Revolução Francesa, cara, que eu sei tudo de Revolução Francesa, sei até as datas de cor. Mas era por causa do professor, não era por causa da Revolução Francesa. Ai, gente, como eu era terrível, como eu era terrível. 5. Eu já estudei muita coisa sozinha, como autodidata, assim, com livros de biblioteca. Muita coisa. Uma das coisas assim que eu mais estudei, que eu acho que eu passei quase 10 anos da minha vida estudando periodicamente, e até com uma certa disciplina, foi arte. Eu tinha um sonho, uma paixão, que era fazer uma faculdade de História da Arte, sempre foi meu sonho. Eu acho que eu combino muito bem com esse universo de museus, artes, escolas de artes e artistas. Eu sempre amei, tive paixão. Mas como eu não tinha condição de fazer uma faculdade naquela época, né?
eu tinha meus filhos todos pequenos, não tinha condição nenhuma de cursar um curso caro ainda como esse, eu resolvi estudar sozinha. E foi algo incrível pra mim, eu aprendi muito, eu estudei por conta, eu tive a oportunidade de estudar as coisas que eu mais gostava, e um movimento puxava o outro, um livro puxava o outro, um artista puxava o outro, então quer dizer, eu tive aí uma formação muito particular, muito minha, que eu carrego com muito carinho até hoje, assim, não, gente, eu não desenvolvi nenhuma habilidade aí, eu não me comparo com nenhum profissional de arte, tá? Eu só gosto, estudei muito e eu sinto saudade, às vezes me dá vontade de voltar a estudar, não em universidade, não em faculdade, mas voltar a estudar como eu estudava antes, é uma coisa que eu amava. Esse sexto fato, gente, é muito curioso, que é bem curioso, mostra bem quem eu era, como eu era estranha. Carrie, a estranha, no caso Rita, a estranha. Gente, eu sempre tive problema com barulho na hora de ler, né? Quando eu era mais nova, nem tanto, mas mesmo assim, na minha casa sempre tinha muito movimento, os lugares que eu ia, tudo tinha muito movimento e tal. Até que eu descobri que perto da minha casa tinha um cemitério, cheio de banquinhos, vazio, silencioso. Adivinha se eu não passava várias tardes sentadas dentro do cemitério lendo? Gente, era muito tranquilo pra ler, era muito gostoso, ninguém incomodava, não tinha criança correndo, brincando, não tinha movimento de gente, barulho de carro, nada, mas era estranho, né? Aquela criatura sentada no cemitério lendo, gente. Bem sinistro isso, né? 7. Esse aqui é interessante também. Minha família era toda de Marília, né? Tanto por parte de pai quanto de mãe, no interior de São Paulo, Marília, cidade de Marília. E eu ia pra casa da minha avó. Ninguém lá tinha livros, nem na parte da minha mãe, nem na parte do meu pai. Ninguém gostava de ler. Mas existia uma vizinha da minha avó, que minha mãe sempre ia visitar, era alguém conhecido ali da família. E ela tinha uma coleção de livros infantis que tinha na capa uma imagem da história 3D, que você mexia a capa, sabe aqueles quadrinhos assim? Gente, quando eu descobri aquilo, eu já ia no caminho na viagem, de trem, a gente ia muito pra Marília de trem aqui de São Paulo, eu já ia no trem lembrando daquelas imagens 3D, louca pra chegar logo em Marília e poder visitar essa vizinha da minha avó pra ver essa coleção de livros. Eu nunca mais vi essa coleção, mas não saiu do meu imaginário não, viu? Era uma coleção de livros infantis com essa capa. Eu acho que eu ficava mais encantada com a capa, sabe? Eu adorava aquilo. Nossa, como eu adorava aquilo. Aliás, um outro livro que me prendia muita atenção, que eu não tive quando eu era criança, mas eu sei que já existia, mas meus filhos tiveram e eu me divertia com eles. Eram aqueles livros que abrem e aparece uma dobradura, sabe? Que abre uma dobradura, assim. Eu adorava aqueles livros. Eu adoro ainda. Se eu fico horas lá brincando com aqueles negócios, acho maravilhoso. 8. Sabe aqueles livros com disquinho que tinha antigamente, nos anos 70, nos anos 80? Vinha aqueles livros e o disquinho para você ouvir a história. Eu normalmente recebia muitas dessas coisas de segunda mão das minhas primas, que eram mais velhas. E a sacanagem é que sempre vinha ou o disquinho ou o livrinho, né? Nunca vinha as duas coisas juntas. Mas não tinha problema nenhum, porque eu fazia o seguinte, quando vinha só o disquinho, eu mesma fazia o meu livro, ia lá e fazia o livro copiando tudo que estava no disquinho. Ou quando faltava o disquinho, não tinha dúvida, eu mesma fazia as músicas, dançava, enfim, era toda a produção completa, né, gente? Eu lembro de um disquinho especial, que era a história de um rato alfaiate, ou um alfaiate que a cidade era invadida por ratos, eu não lembro direito, mas as musiquinhas do disquinho... Sem a letra eu não consigo lembrar, mas eu lembro de todas as melodias, assim, é engraçado porque eu vi muito aquilo e eu lembro do livro que eu tinha com os desenhos dos ratos. Agora a história eu não lembro, gente, não me pergunta que eu não lembro. 9. A minha adolescência foi um período que eu li muito pouco. Curioso isso, né? Na minha adolescência eu li muito pouco mesmo, acho que eu lia tipo um livro por mês, o que pra mim sempre foi muito pouco. Foi uma época que acho que os namoradinhos estavam mais interessantes do que os livros, né? Já tinha outra pegada, coisa tal, eu já não queria muito ficar lendo não. Tanto que tem muitos amigos meus dessa época da adolescência que desconhecem totalmente o meu gosto, meu prazer pela leitura. 10. Eu já passei 4 anos da minha vida, acho que quase 4, tá? Tô arredondando aqui. Mais ou menos 4 anos da minha vida sem ler. Eu não consegui ler. Eu tive uma crise
grave de síndrome do pânico, junto com transtorno de ansiedade. Eu demorei alguns anos para me tratar e nesse período, por conta dos remédios, eu não conseguia ler muito. Eu vivia muito aérea, né? Os remédios têm essa coisa de dar uma desligada, assim, e eu lia, mas era muito pouco, então eu desistia dos livros muito facilmente. Foram quase 4 anos, gente, 4 anos. E eu lembro muito, mas assim, com muita vivacidade, o dia que eu suspendi algumas medicações e peguei uma revista. Porque era muito comum eu começar a ler e a minha cabeça desfocar e eu não conseguia terminar aquilo. Então eu queria ver se eu conseguia ir até o final, concentrada, sabe? Eu peguei a revista assim com má vontade. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu me tranquei no quarto e comecei a ler a revista e eu fui uma página, outra, uma reportagem, 2, 3, eu li a revista inteira, assim, numa sentada só. Aquilo pra mim foi maravilhoso, maravilhoso. Assim, não, sabe, era... Aquilo pra mim era a verdadeira cura, sabe? Mas vamos pular, vamos continuar, porque senão já viu, né? 11. Quando eu era meninota, eu amava a revista Capricho. Toda a minha mesada eu guardava pra comprar 2 coisas, basicamente: balas, chicletes e chocolates. E a revista Capricho. Todo mês eu comprava, eu tinha uma pilha, elas eram super bem cuidadinhas, eu cuidava e tudo. Mas eu tinha coleção, assim, acho que eu fiz durante uns 2 ou 3 anos. A Capricho era a minha porta pro mundo, assim. E eu acho que muita gente da minha época, da minha geração, também vivenciou isso. Se não com a Capricho, com outras revistas. A revista era um canal de comunicação muito forte, que hoje eu acho que as gerações não têm mais isso, né? Se informava muito pelas revistas e pelos livros, mas as revistas tinham as fotos, tinha toda aquela produção, tinha maquilagem. 12. Meu irmão tinha uma enciclopédia Conhecer Animais, que era só sobre bicho. E como eu adorava ler, eu devorei aquela enciclopédia e eu conhecia tudo e todos os animais mais exóticos do mundo. Eu lembro muito do Diabo da Tasmânia, era o meu preferido o Diabo da Tasmânia, eu sempre voltava pra ele. Ai, era incrível. Uma enciclopédia a conhecer só de animais. Você ia comprando os fascículos, né? Tinha isso naquela época. 13. Eu lembro quando aconteceu o lançamento, a estreia, né? Da primeira livraria Ática, que hoje é a FENAC em São Paulo. Gente, vocês que são mais novos não vão lembrar disso, mas as nossas livrarias tinham modelos muito antigos, né? Livrarias tradicionais. E quando a Ática abriu as portas aqui em São Paulo, ela era a primeira livraria que trazia aquele conceito americano de você mexer nos livros, sentar para ler os livros, para ficar à vontade, como é hoje a Livraria Cultura, a própria FENAC, enfim. E isso foi uma revolução gigantesca para quem gostava de livros. Aqui em São Paulo, lá na Pedroso de Moraes, onde abriu essa primeira livraria Ática, foi um movimento incrível, assim, dos leitores. As pessoas muito encantadas, querendo muito conhecer esse novo estilo de livraria, sabe? Mas eu nunca vou esquecer daquela livraria Ática, ela chamava Ática, que era da editora Ática, e depois ela passou a ser FENAC. Foi um período que eu vou lembrar com muito, muito carinho sempre, porque ali eu encontrava muitos amigos, a gente ficava falando sobre livros. É um lugar que até hoje eu vou muito mais, hoje por causa dos sebos que tem ali perto, mas eu gosto muito do astral daquela pracinha que tem na frente, que as pessoas se reúnem, a gente se reunia muito ali pra falar de livro, era muito bom, gente. 14. Eu acho que vocês sabem que eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninos que hoje estão com 24, vão fazer 24 anos, são gêmeos, e eu tenho uma menina que vai fazer 17 anos, quer dizer, já são todos grandes, né? E eu sempre tive uma grande preocupação de passar essa coisa da leitura, né? Dessa minha paixão pela leitura para eles. Mas com os meus 2 meninos não adiantou, eles não gostavam de ler, não tinham hábito, hoje eles leem um pouquinho sofrido aí em algum aspecto, mas até que eles conseguem ler alguma coisa, mas nem se compara comigo quando eu era criança. Agora, minha filha, quando ela era pequena, ela frequentava muito a biblioteca da escola, que é a biblioteca que eu frequento até hoje, a biblioteca da escola dela,
E ela lia muito, ela ganhou prêmiozinho, e aquilo pra mim era um orgulho imenso, assim, sabe? E isso me levou muito a pensar o quanto, na verdade, o exemplo, porque eles me viram, né? Eles cresceram me vendo com livro, né? Com exceção de alguns períodos, mas normalmente eu sempre estava com muitos livros em volta de mim. Me viam indo à biblioteca, comprando livros, emprestando livros, eu sempre estava envolvido muito com livro. E os livros sempre tiveram um impacto muito grande, mas isso não foi o bastante para eles se apaixonarem por livros também. Eu acho que o fato da biblioteca, de eu frequentar a mesma biblioteca que a minha filha, foi uma das coisas que puxou ela muito para dentro desse universo da leitura. Mas isso é uma coisa muito particular. Meus 3 filhos me ensinaram isso, que a leitura, ser leitor, ser esse leitor assim, apaixonado e dedicado mesmo às suas leituras, aos seus livros, é algo muito particular, é algo que fala muito, acho que vem muito da alma, sabe? E a 15ª e última, o fato número 15. Eu tive alguns livros que realmente transformaram minha vida. Eu não tô falando de livros que eu gostei muito, que são muito bons, não. Eu tô falando de livros que eu, quando fechei, eu não era mais a mesma pessoa. Que tinha alguma coisa que tinha mudado muito grande dentro de mim, tinha transformado a minha vida. E eu vou gravar um vídeo para contar para vocês quais foram alguns desses livros que transformaram a minha vida de verdade. Então eu vou fazer um vídeo só para falar sobre esse 15º aqui fato, que é a existência de livros que realmente transformaram a minha vida. Livros que me modificaram e que alteraram o rumo da minha história. De uma forma ou de outra, foram livros que me tocaram tão profundamente que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então eu vou fazer um vídeo, tá? Vai entrar logo logo um vídeo no ar falando sobre esses livros transformadores na minha vida. Ai, gente, é isso. Eu falei muito hoje, eu falei muito. Ainda vai ter mais um vídeo, aí eu vou responder só as perguntas de vocês, tá bom? É isso, galera. Fiquem bem, um super abraço, até a próxima. Tchau, tchau.